semana estudaremos sobre a Bíblia como um documento histórico. A Bíblia como um documento histórico é confiável ou é um livro cheio de mitos? Por incrível que pareça, muitas pessoas pensam que a Bíblia não é confiável historicamente. E eu digo que isto é incrível porque quanto mais a arqueologia faz os seus descobrimentos, mais sustenta aquilo que a Bíblia já dizia acerca de certos aspectos históricos. A Bíblia, ela tem um propósito muito claro, que é mostrar a atuação de Deus na história humana após a entrada do pecado. Por isso a Bíblia apresenta uma história linear, que tem um início definido, quando Deus cria todas as coisas, e que chega até um objetivo final, quando ele vai restaurar a terra na segunda vinda de Cristo, para que a terra volte a ser aquilo que era quando saiu das mãos do Criador. A Bíblia mostra a história da salvação e o plano de Deus de recriar no ser humano a sua imagem e de recriar o planeta Terra à sua beleza edênica original. A natureza histórica da Bíblia, ela é algo muito singular. Ela se distingue dos outros livros sagrados de outras religiões, por alguns motivos. Primeiro, a Bíblia admite a existência de Deus, ela não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia mostra que Deus é capaz de entrar na história humana através da sua palavra, encarnada, diríamos assim, manifesta na linguagem humana, e através da pessoa de Jesus, que em uma forma humana faz com que a divindade se aproxime da humanidade. Então a Bíblia é um livro singular. Por exemplo, nenhum dos outros grandes profetas, ou fundadores, ou pensadores das outras grandes religiões, disse, por exemplo, que ele é Deus. Jesus Cristo é o único que admite que é Deus. Então você percebe, é muito singular, é muito diferente. E por isso a Bíblia ocupa, na nossa compreensão, um destaque muito importante por se tratar de um livro histórico que descreve a história do plano de salvação. Descreve, obviamente, aquilo que nós podemos entender e que é relevante para nós na presente vida. E nesta semana, você e eu vamos analisar algumas evidências arqueológicas que vão ajudar a sustentar a história expressa nas Escrituras. Além de fortalecer a sua fé, você vai poder ensinar os céticos, ou ateus, ou agnósticos que são sinceros, mas que realmente não sabem o que dizem quando afirmam que a Bíblia não é um livro confiável historicamente. Eu espero então contar com a sua companhia ao longo desta semana. Desejo para você um feliz sábado, que Deus te abençoe e até amanhã. Existe um método de interpretação bíblica chamado método histórico crítico que eu recomendo que você nunca use para poder entender as Escrituras. Em resumo, o método histórico crítico tenta dizer, através da razão humana, o que na Bíblia é verdadeiro e o que na Bíblia não é verdadeiro. Ou seja, é muito ilógico e contraditório usarmos um método contrário ao próprio texto bíblico para interpretar a própria Bíblia. Então não tem lógica. O problema não é o método ser histórico, o problema é o termo crítico. Porque a partir do momento que o método se declara como histórico crítico, ele está querendo dizer
que há coisas na Bíblia que são mitológicas, que o sobrenatural na verdade não existe, que é simbólico e tudo mais. Então você não deve se utilizar dessa metodologia, até porque há teólogos que infelizmente, que na minha opinião não considero na verdade teólogos bíblicos, né? Há teólogos que usam esse método de interpretação, alguns usam obviamente de forma equilibrada, mesmo que eu não veja a princípio como fazer isso, há muitos teólogos sinceros, mas há teólogos que usam o método histórico crítico tendo como base a razão humana. E a razão humana agora diríamos assim, quem define o que na Bíblia existiu, o que não existiu, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Ou seja, a razão humana está acima da razão divina, está acima da revelação divina nas Escrituras. E por causa desse método histórico crítico, várias porções da Bíblia são questionadas, né? Inclusive a existência de vários personagens. Um desses personagens, na verdade, é Davi, né? Muitos dizem que Davi, na verdade, não existiu como personagem. Entretanto, nós temos evidências arqueológicas, sim, de que Davi existiu, e mais importante do que isso, Jesus Cristo, o homem que dividiu a história e que cremos ser Deus, ele confirmou a historicidade de Davi. Então eu vou mostrar essas duas coisas para você. Primeiro, vamos para a questão arqueológica. Os estudiosos viram em 1 Samuel 17 uma descrição de um lugar onde ocorreu uma batalha entre os filisteus, não é? Onde os filisteus se ajuntaram com as suas tropas para guerrearem contra Judá. Essa região na Bíblia é chamada de Socó e Azeca e fica em Defes Damim. O que acontece? Os arqueólogos descobriram que o sítio de Quirbete Queiafa está localizado atualmente nas colinas, exatamente na área do acampamento israelita, deste capítulo de 1 Samuel 17. E escavações neste local revelaram a existência de uma fortaleza muito forte, da época de Saul e de Davi, com vista para o vale. Também foram encontrados 2 portões do mesmo período de tempo nessas escavações. E como a maioria das cidades de Israel, né, tinha apenas um portão, esses 2 portões encontrados podem ajudar a identificar este local como sendo Saaraim, que é descrito em 1 Samuel 17:52, que em hebraico significa 2 portões. Outra descoberta ocorreu em 2008 e também 2013. Respectivamente, foram encontradas 2 inscrições que muitos acreditam que representam a mais antiga escrita hebraica que já foi descoberta. E esta segunda inscrição menciona o nome de Esbaal, o mesmo nome de um dos filhos de Saul, ali em 1 Crônicas 9:39. Outra descoberta interessante foi a de 1993. Em escavações realizadas na cidade de Tel Dan, no norte, arqueólogos descobriram uma inscrição enorme escrita pelo rei Hazael de Damasco, que registrou nessa inscrição a sua vitória sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi. Ou seja, a dinastia de Davi foi descrita na Bíblia dessa maneira, da mesma forma que esta inscrição descoberta na escavação arqueológica. Então isso nos mostra, nos acrescenta evidências arqueológicas poderosas de que Davi existiu historicamente, exatamente como a Bíblia o declara. Mas eu vou finalizar com o argumento final, que para mim é o mais forte e importante.
que é a confirmação de Jesus Cristo. Em outros textos também, mas eu vou citar especificamente um. Em Mateus capítulo 12, quando Cristo estava discutindo com os fariseus quanto à forma correta de se observar o sábado, no capítulo 12 de Mateus, Jesus Cristo demonstra claramente, enquanto ele argumenta a favor da maneira correta de se guardar o sábado, ele demonstra claramente que Davi era um personagem histórico para ele. Por exemplo, no verso 13 ele diz o seguinte de Mateus 12. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Então você percebe, para o Senhor Jesus Cristo, além de nós termos estas evidências arqueológicas, nós temos o maior de todos os argumentos, que é a afirmação de Jesus Cristo de que Davi foi um personagem histórico. Então tenha cuidado com certos métodos que se dizem métodos interpretativos da Bíblia, que na verdade não são métodos corretos para interpretar a Bíblia. Como que um método chamado histórico crítico, que já tem o pressuposto de criticar a Bíblia, digamos assim, fazer uma crítica, não é, para tentar demonstrar aquilo que é e não é verdadeiro. Como um método desse pode ser realmente eficaz para a compreensão da Bíblia? Na verdade, nós temos que fazer uso da própria Bíblia como sua própria intérprete. Por isso que nós usamos, entre os métodos disponíveis, principalmente o método histórico gramatical, né? Vemos sim, temos que fazer uma análise da história, temos que entender sim como que as coisas acontecem nas escrituras, por que estão escritas daquela forma, mas não podemos colocar a razão humana corrompida pelo pecado e que usa apenas 10% de sua capacidade para julgar o que na palavra de Deus é verdadeiro e o que não é, o que é real e o que é mitológico. Isso seria um absurdo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu espero contar aí com a sua companhia. Um forte abraço, Deus te abençoe e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Existem muitas evidências arqueológicas a favor da Bíblia, tanto que existem livros e livros sobre o assunto. Mas nessa semana nós estamos vendo algumas evidências que demonstram que a Bíblia é confiável historicamente. Obviamente que a sobrenaturalidade da Bíblia, o papel transformador dela, são argumentos muito fortes a favor da veracidade histórica da Bíblia, mas
Deus achou por bem nos disponibilizar evidências arqueológicas para que possamos solidificar ainda mais a nossa fé. E hoje veremos a veracidade histórica, do livro de Isaías. Em Isaías 36, 1-3, há menção do rei Ezequias e do momento em que Senaqueribe, rei da Síria, desejava fazer guerra contra Judá. E nesse mesmo texto percebemos alguns nomes, entre eles Sebna, o escrivão, e a arqueologia encontrou uma inscrição mencionando tanto o rei Ezequias quanto Sebna. Senaqueribe atacou Judá em 701 a.C. E o curioso é que o próprio Senaqueribe relatou parte dessa história. Em seus documentos históricos, que foram descobertos na capital de Nínive, veja o que Senaqueribe escreveu: sitiei e conquistei 46 das cidades fortificadas de Ezequias, e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança. Olha que interessante. E escavações recentes em Laquis também revelaram algumas coisas interessantes. Na escritura está assim: quanto a Ezequias, o judeu, eu o encerrei em sua cidade como um pássaro em uma gaiola. Ou seja, ele não conseguiu destruir Jerusalém e ele não conseguiu matar Ezequias, como ele a princípio queria. Ele relatou, gabando-se, que conseguiu encerrar Ezequias como um pássaro em sua gaiola em sua cidade. Só que na verdade ele queria destruir a cidade, como lemos em Isaías no capítulo 36 e também no capítulo 37. O detalhe é que Deus falou que Senaqueribe não iria conseguir de forma alguma com seu exército. Deus disse que a Síria não entraria na cidade de Jerusalém e não lançaria flecha nenhuma nela, de acordo com Isaías 37, 33 a 35. Foi exatamente isso que aconteceu. Nas paredes de Senaqueribe, rei da Síria, encontram-se vários registros de vitórias dele. Porém, não há nenhum registro da cidade de Jerusalém nas paredes de Senaqueribe. Ele podia se orgulhar de ter derrotado Laquis. Agora, Jerusalém, e de ter, diríamos assim, capturado Ezequias, ele não pôde se vangloriar disso, porque Deus disse que ele não o faria, e realmente ele não o fez, tanto que ao ele voltar, de acordo com a Bíblia, para o seu território, logo depois 2 filhos dele o acabaram matando. Então você percebe que Deus age na história. Deus age na história ao longo do tempo, e a maior ação de Deus na história ocorreu quando ele, na pessoa de Jesus Cristo, encarnou-se, viveu neste mundo, morreu pelos nossos pecados, pagando a dívida que nós tínhamos para com a lei dele mesmo, Deus. Então a Bíblia nos mostra que ela é sim confiável historicamente, que Deus age na história, que você e eu não estamos sozinhos, e que você e eu não precisamos nos preocuparmos com o fim de todas as coisas, porque Deus está no controle de tudo. O mal entrou como um intruso, mas Deus tem o poder, diríamos assim, de fazer do limão uma limonada. Deus pode transformar o mal em bênçãos, e por isso, no fim das contas, Deus vencerá, o bem vencerá, e a história humana terá um final feliz graças a Jesus Cristo. Amanhã vamos continuar o nosso estudo.
analisando algumas evidências arqueológicas de que a Bíblia é confiável historicamente. Um forte abraço e até lá! Hoje vamos ver alguns dados arqueológicos interessantes que nos mostram a confiabilidade histórica também do livro de Daniel. Ontem nós vimos acerca da confiabilidade histórica do livro de Isaías. Em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena, enquanto trabalhava em um projeto no Museu Britânico, encontrou um tablete da época de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que é bem mencionado no livro de Daniel. No tablete estava escrito um nome, Sarsequim, de acordo com a Nova Versão Internacional, Nebo-Sarsequim. E o nome encontrado no tablete é o nome de um oficial babilônico que é mencionado em Jeremias 39, verso 3. Ontem eu havia dito para você que um nome foi encontrado em um documento arqueológico referente ao livro de Isaías. Foi um equívoco meu, na verdade, não foi o nome de um oficial. O nome de um oficial foi encontrado neste documento referente a Daniel. O que foi encontrado, e nós vimos ontem, foi um testemunho histórico do próprio Senaqueribe, rei da Síria, acerca de Ezequias e do povo de Israel. E em Jeremias 39, verso 3, nós lemos esse nome Sarsequim. Diz o texto: então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Essa descoberta é muito interessante, amigo ouvinte, porque uma descoberta dessas em 2007 é falando de um dos nomes, de um dos oficiais babilônicos mencionados por Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, é uma descoberta muito interessante que demonstra realmente que a Bíblia é confiável historicamente. Nabucodonosor, ele era filho de Nabopolassar, e foram os dois que construíram a cidade de Babilônia, que no mundo antigo ela era insuperável. Para você ter uma ideia, a cidade de Babilônia tinha mais de 300 templos, além de um palácio espetacular, de acordo com as descobertas arqueológicas, de acordo com o que a Bíblia revela também. A arqueologia também descobriu que, além desses 300 templos, a cidade era cercada por enormes muros duplos, com cerca de 4 e 7 metros de espessura. Esses muros também eram intercalados por 8 portões, todos nomeados em homenagem às divindades babilônicas. E o mais famoso portão é o chamado portão de Star, que fala de uma deusa babilônica, e ele foi escavado por estudiosos alemães e foi reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. Uma outra coisa muito interessante, que você vê a confiabilidade histórica do livro de Daniel, é que em Daniel capítulo 7, verso 4, Babilônia é representada como um leão com asas de águia. Este era um símbolo de Babilônia que Daniel mencionou em sua profecia a respeito de Babilônia. E os arqueólogos descobriram, num caminho de procissão que leva até o portão de Star, ou Star, que é a deusa babilônica,
eles encontraram 120 imagens de leões. E uma imagem de um enorme leão lançando-se sobre um homem também foi encontrada durante as escavações. Então essas descobertas revelam, testemunham que quando a Bíblia diz que o leão era um símbolo de Babilônia, da grande Babilônia, isso mostra que a história bíblica e a mensagem profética da Bíblia não estavam de brincadeira. Deus estava narrando um fato histórico, bem como prevendo o futuro acerca daquela nação e o surgimento de outras nações, como podemos ver em Daniel capítulo 2. Então, amigo ouvinte, as pedras, diríamos assim, têm clamado através da arqueologia, demonstrando para quem quiser ouvir de que a Bíblia realmente é confiável em sua historicidade. E se ela é confiável em sua história, ela é confiável no que ela descreve acerca de Deus. Não há dúvidas de que ela é confiável acerca do que ela descreve a respeito da natureza humana. Ela é confiável quando descreve a primeira vinda de Cristo. E se ela é confiável quando descreve a primeira vinda de Cristo, ela também é confiável ao descrever a segunda vinda gloriosa de Cristo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu espero contar com a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Existem evidências arqueológicas em favor da existência de Jesus Cristo, do Jesus histórico? Existem muitas evidências, mas hoje eu gostaria de mostrar para você algumas que a arqueologia nos aponta. Por exemplo, em Mateus 26, 57 a 67, em João 11, 45 a 53, e também capítulo 18, 29 a 31, encontramos os nomes de Caifás e Pilatos. Caifás foi um sumo sacerdote que instigou uma conspiração para buscar a morte de Jesus. Curioso é que este personagem mencionado na Bíblia, esse sumo sacerdote, ele também foi mencionado por Flávio Joséfo, historiador judeu que escreveu em nome dos romanos. Veja o que o Flávio Joséfo disse a respeito de Caifás. Além disso, ele também privou José, que também era chamado Caifás, do sumo sacerdócio, e nomeou Jonatas, filho de Ananus, sumo sacerdote, para sucedê-lo. Então José, um historiador contemporâneo a Cristo, né? A partir do ano 70 depois de Cristo, um historiador do século I demonstra no seu escrito a existência de Caifás como sumo sacerdote, o mesmo personagem mencionado na Bíblia que conspirou contra Jesus Cristo. No ano de 1990, ao sul de Jerusalém, foi descoberta uma tumba. E nesta tumba haviam 12 ossuários ou caixas de ossos. As moedas e a cerâmica da tumba datam de meados do primeiro século depois de Cristo. Já o ossuário, que era mais enfeitado, mais ornamentado, com vários conjuntos de ossos, tem um nome que chamou muita atenção: José, filho de Caifás. E muitos estudiosos, por isso, acreditam que essa tenha sido a tumba e caixa de ossos de Caifás, o sumo sacerdote, que foi diretamente envolvido na morte de Cristo. Já no ano de 1961, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob o imperador Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia Marítima. Então você percebe, algumas das principais figuras que envolvem a morte de Cristo foram confirmadas pela história.
Historiadores seculares dos 2 primeiros séculos falaram também sobre Jesus. Você vê menções à pessoa de Jesus fora da Bíblia. Por exemplo, Tácito, um historiador romano, escreveu sobre Cristo e a execução de Cristo por Pôncio Pilatos. Plínio, o jovem, governador romano, escreveu entre 112 e 113 ao imperador Trajano, perguntando como deveria tratar os cristãos. E ele descreveu como era o costume desses cristãos de se reunirem para adorarem a Deus. Então, essas são algumas das várias descobertas arqueológicas que confirmam que a Bíblia é confiável, sim, historicamente. Nós temos fontes bíblicas e extrabíblicas, ou seja, fora da Bíblia, que comprovam a existência de personagens envolvidos na vida de Cristo e que comprovam a existência do próprio Cristo. Que Deus abençoe a você. Amanhã continuaremos o nosso estudo para vermos de que forma nós podemos associar a nossa fé às descobertas que a arqueologia faz. Você vai perceber que a fé possui base. Fé não é simplesmente crer em qualquer coisa de qualquer jeito. Fé se apoia em evidências. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo. Bom, então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração. E estou lhe aguardando. Nesta semana pudemos ver que a Bíblia é confiável historicamente, e eu gostaria de finalizar o nosso estudo da semana falando para você sobre o poder da fé ao longo da história bíblica. Obviamente que nós faremos aqui uma apresentação muito rápida, porque este é um assunto extremamente amplo, porque a fé, nós podemos ver que ela foi um diferencial na vida de muitos personagens bíblicos, tanto que em Hebreus capítulo 11, há o chamado capítulo que é a galeria dos heróis da fé. Então a historicidade bíblica também nos revela que pessoas de grande fé viveram a vontade de Deus e foram grandemente recompensadas por isso. Mas antes deveríamos entender o que é e o que não é fé. Fé não é acreditar em algo simplesmente de qualquer jeito. Eu acredito porque eu quero. Não, isso é fideísmo, não tem nada a ver com fé. O fideísmo é ter fé em alguma coisa sem razões para isso, sem evidências, né? Já a fé bíblica não é assim. A fé bíblica é apoiada em evidências e ela leva ao quê? A ação.
foi o que aconteceu, por exemplo, na vida de Noé, que é o personagem que eu escolhi para nós analisarmos neste momento. Noé, ele creu em Deus, ou seja, ele creu em alguém, e quando Deus disse para ele construir a arca, ele agiu em resposta a essa fé. Então a fé bíblica tem a definição de Hebreus 11:1, né, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ela tem como base evidências e ela leva à ação. Ou seja, a fé é algo racional, porque ela se baseia em evidências, e tanto que nós apresentamos evidências históricas da Bíblia ao longo dessa semana. Agora, há momentos em que a nossa razão e a nossa experiência, elas não serão suficientes guias para a nossa vida. E aí teremos de dar um grande salto de fé, confiando que a lógica e a experiência de Deus são superiores às nossas. E por isso a melhor decisão vem dele. Quando Noé construiu a arca, a experiência e a razão disseram que ele estava louco, porque naquela época não chovia sobre a terra. Gênesis declara que no princípio uma neblina subia da terra e depois descia. Então imagine, pela experiência e pela razão, Noé era um louco em construir uma arca, em virtude de nunca ter chovido. Entretanto, Noé entendeu que quando Deus fez esse pedido, Deus tinha uma lógica, uma razão e uma experiência superiores à de Noé. Então Noé, mesmo não entendendo ainda tudo, ele creu. E depois que ele creu e agiu, aí ele entendeu. Então muitas vezes primeiro temos que crer para depois entender. E há momentos que precisamos entender para depois crer. Mas no caso de Noé, ele primeiro creu na palavra de Deus e depois entendeu o que realmente a terra necessitava ser coberta por águas para destruir a humanidade. E além disso, nós podemos aqui tirar de lição dessa experiência de Noé, dessa experiência de fé que o levou à ação, que as nossas decisões afetam bastante a nossa vida, né? Se Noé não tivesse decidido crer e confiar em Deus, a humanidade toda teria sido extinta no dilúvio. E você e eu não existiríamos. Então decisões afetarão a vida, não apenas nossa, mas a vida também de outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que Deus nos ajude a termos a fé de Noé, uma fé obediente, e que nos ajude sempre a tomarmos as melhores decisões. Obrigado por sua companhia nesta semana. Na semana que vem vamos estudar sobre a Bíblia e as profecias. Vou mostrar para você um método correto de interpretarmos as profecias, especialmente as profecias apocalípticas que falam do tempo do fim. Será muito importante você não perder o estudo da próxima semana. Um forte abraço, Deus te abençoe e até lá.